Sim, vamos refutar esse argumento ateísta, pegar a palavra ao mesmo tempo e uma pergunta: será que não tem humanos que estão evoluindo para um macaco? Sim, nesse vídeo a gente vai falar sobre isso, porque esse é o quadro Segura Essa Ateísmo, onde a gente coloca cada um no seu lugar, ateu no seu lugar, cristão no seu lugar, porque todo mundo tem seu lugar, todo mundo tem direito do seu lugar, né? Então vamos começar refutando esse argumento aqui, certo? Olha lá, a diferença entre as três religiões abraâmicas. Cristão fala com o teto, judeu fala com a parede e muçulmano fala com o chão, né? Olha, eu sei quem fala com pedra é um grupo aí que não tem religião. Tem um grupo que não tem religião que fala com pedra. Não tô falando quem que é esse grupo, mas eu tô falando, eles acreditam numa pedra, né? Aqui todo mundo sabe, né? Que o cristão está falando com Deus, o judeu está falando com Deus e os muçulmanos estão falando com Deus, certo? Agora tem um grupo que acredita o quê? Por que a gente fala com Deus? Porque a gente sabe que a gente foi criado de Deus. Agora tem um grupo aí que não tem religião, que não segue nenhuma religião. Eles acreditam que o ser humano na vida surgiu de uma pedrinha. Eu vou explicar para você aqui, você vai entender, ó. Pega uma pedra, vai cortando ela, vai cortando, até chegar uma hora que você não vai cortar mais ela, vai ficar só um átomo, né? O átomo é igual uma pedrinha, um pedacinho de pedra é igual uma pedrinha. Não pensa, não fala, não tem vida. Aí eles acreditam que um dia essa pedrinha ganhou vida. É uma pedrinha mágica. O legal é que esse grupo não pode acreditar em mágica, mas eles acreditam na pedrinha mágica, mas não pode acreditar em mágica, certo? Aí quem está falando com pedra não somos nós, a religião abraâmica, né? Quem fala com pedra é um grupo que não tem religião. Não vou falar quem que é esse grupo, eu não preciso falar o nome deles aqui, porque tá vai derrubar meu vídeo, mas eles não podem acreditar em mágica e acreditam na pedrinha mágica. Isso que é legal desse grupo. Não, aí tem uns que falam, não, demorou milhões de anos para essa pedra ganhar vida, começar a falar, inteligente, milhões de anos. Então, é uma mágica lerda. Ah, não, deu um raio na pedra. Não, aí você já tá plagiando, né? Tá plagiando o Deus Thor, Deus Trovão, Zeus, né? O Zeus que joga raio, tá plagiando. Não para de plagiar, gente, não plagia. Cria uma religião sem plagiar as outras, não precisa plagiar. Né? Então agora vamos falar do ser humano que pode estar evoluindo para o macaco. Eu vou explicar os sintomas para a gente conseguir comprovar isso cientificamente, para a gente conseguir comprovar isso cientificamente que o ser humano evoluindo para macaco. A gente tem que provar uma prova empírica, né? Estudos, né? Vamos lá. Primeiramente, é possível isso? Porque se um humano veio do macaco, né? Os darwinistas, assim, um macaco um dia cresceu com o cérebro do ser humano, né? E fez depilação a laser e virou um humano, o humano de hoje, né? Aí ele teve um filho outro filho macaco com cérebro de humano, mais ou menos isso, é para resumir, tá, gente? Mas também, por que eles falam que isso existe? Por causa da semelhança do DNA. Mas tem uma questão, né? E se foi do ser humano que surgiu o macaco? Não foi o ser humano que surgiu do macaco, mas sim o macaco que surgiu do ser humano. É possível. Se é possível eu surgir um ser humano surgir do macaco. Eu não, que eu surgi de Deus, né? Um ser humano surgir do macaco. Por causa da semelhança do DNA, então um ser humano pode também evoluir para um macaco. Isso é fato. E se tem ser humano evoluindo para macaco, como que a gente sabe? A gente tem que pegar o que os macacos têm, o que o ser humano tem que o macaco não tem. Ou vice-versa, né? A gente tem que começar a analisar. Se começar a aparecer humanos com comportamento mais de macaco, quer dizer que aquele ser humano está evoluindo para macaco. Pode ser isso, né? É só uma tese, né, gente? É só uma tese, né? Mas vamos estudar essa tese aí. Por exemplo, o que o ser humano tem que o macaco não tem? Vamos comparar. O ser humano é o único animal aqui da Terra que tem religião. Os outros animais não têm consciência de religião, de um Deus criador, de uma outra consciência que criou eles. Você nunca viu um animal orando, né? Tirando papagaio que faz oração. Mas eles não entendem o que eles estão fazendo. Você entende que o papagaio só está fazendo som, não entende que está orando, né? Então, isso já é um fato. Se você não tiver uma religião, já pode ser um indicativo de que você pode ser um ser humano que está evoluindo para macaco.
né? É só uma teoria, gente. É só uma teoria isso. É só uma teoria, né? Não leve a sério, não tem comprovação científica. É só uma teoria. Mas isso é fato. O problema é que é um fato. Que os animais não têm religião, não têm consciência de um Deus criador, né? Então, se o ser humano começar a perder isso, ele pode estar evoluindo. Sim, evoluindo para o macaco. É uma teoria. Em vez da gente vir do macaco, é os macacos que veio de nós, né? Outra coisa que os animais não têm, que o ser humano tem, que o macaco, vamos só colocar um macaco, vamos colocar todos os animais, né? Porque a gente está falando do ser humano e macaco, que tem DNA parecido. Os macacos não entendem sua sexualidade. Eles não entendem seu gênero, eles só seguem os hormônios. Eles esqueceu que aqueles hormônios, eles sentem o cheiro e vai, né? Eles não entendem, tanto que eles têm relação com os familiares deles, né? Não vou falar que porque o TikTok vai derrubar, qualquer coisa que eu falar que o TikTok vai derrubar, que vai ter um monte de ateu denunciando aqui, né? Então, incesto para o macaco, os macacos fazem incesto, né? O ser humano não faz, tem consciência, o ser humano tem consciência da sua sexualidade. O ser humano tem consciência, os macacos não. Então, se você perder sua consciência de religião, de sexualidade, você pode ser um humano que está evoluindo, né? Evoluindo para o macaco, né? Olha que maravilha, né? Olha só que maravilha. Outra coisa, outro fator que também que pode ser um fato, né? Que possa levar que o ser humano está evoluindo para o macaco e não ao contrário, que o ser humano veio do macaco. O que o ser humano, outra coisa que o ser humano tem que o macaco não tem, o ser humano eles não segue a lei do mais forte. O ser humano eles se unem em comunidade e e seguem um código de honra, onde todo mundo da comunidade tem que seguir o código de honra, tipo uma democracia. No mundo dos macacos não, é a lei do mais forte. Eles têm, organizado, a civilização deles mas quem manda é o mais forte. Não existe um código de honra. Por exemplo, os cristãos têm um código de honra, que é a Bíblia. Olha, a gente tem a Bíblia, todo mundo segue a Bíblia. Se ninguém seguir a Bíblia, a gente fala, nossa, você não está seguindo a Bíblia, pronto, acabou. A gente tem um código de honra para a gente seguir, certo? Os macacos não têm, é a lei do mais forte. Na selva é a lei dos mais fortes. O outro macaco, ele vai querer, o macaco alfa, vai querer pegar todas as fêmeas, não vai querer que os outros peguem outras fêmeas, ao contrário do cristianismo, que cada um só tem sua parceira, a sua mulher, etc. Então, se a gente começar a perder tudo isso, pode ser um sinal que a gente está evoluindo, sim, evoluindo para o macaco. E pode ser um sinal também que é os macacos que vieram do ser humano, não o ser humano veio do macaco. E esse é mais um vídeo do Eduardo Feres, o mestre da interpretação bíblica, perito no assunto de Deus, o homem com quem é acima da média. Se você já chegou até aqui, você não vai esquecer de dar seu like, né? Dá seu like aí, um abração, que Deus abençoe todos nós. Gente, ninguém vai evoluir para macaco, vocês sabem, né? A gente veio de Deus e a tendência nossa é evoluir para o nosso Criador, ser igual ao nosso Criador, né? Um abração do Eduardo Pérez.